Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, bem-vindos a mais um vídeo deste canal Vida com Deus. Meu nome é Larissa e pelo que vocês já viram no título, converse com Deus o dia inteiro. Como conversar com Deus o dia inteiro? Bom, nós temos dois versículos para embasar esse tema. O primeiro é o clássico orar sem cessar, de 1 Tessalonicenses 5,17. E o segundo é meditar na palavra de Deus, na lei de Deus, o dia inteiro, que é Salmo 119, 97. Esses dois versículos são suficientes já para nos mostrar que é pedido para nós conversarmos o dia inteiro com o Senhor. Tá, então temos esses dois versículos, mas como orar sem cessar, orar continuamente e como meditar, pensar na palavra o dia inteiro? Minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo. Talvez essa palavra esteja desatualizada, ela não era exatamente para os dias de hoje, não era para 2024, muito menos para os anos que virão. Não era para o século 21, não era para nossa sociedade. Será? A gente sabe que era como cristão, como crentes em Deus e na palavra do Senhor, como verdade para nossa vida, como sendo o próprio Cristo aqui. Nós sabemos que é essa a vontade dele para nós. Deus é um Deus de relacionamentos. O Senhor quer se relacionar conosco dia após dia, em todos os instantes do nosso dia. E nós sabemos também que ele quer ser nosso amigo. Aliás, você sabia que ele quer ser seu amigo? Sabe por que eu pergunto isso? Porque para muitos de nós, a ideia de que Deus é o nosso Senhor é até que clara, de que Deus é o nosso Pai também, de que Deus é Criador e nós somos criatura, com certeza. Mas e que Deus, esse Deus soberano, esse Deus onipotente, esse Deus de amor, é o nosso amigo também? Será que nós nos relacionamos com Deus como se ele também pudesse ser o nosso amigo? Pois o próprio Senhor deixou inúmeros versículos aqui na Bíblia, nos dizendo para sermos amigos dele, de que ele nos considera amigos, já não nos chama mais de servos, mas de amigos. Inclusive, nós temos vários exemplos bíblicos, né? Personagens bíblicos, vidas que foram amigos de Deus durante o tempo deles aqui na Terra. Então, esse convite, sim, é para todos nós. Então, se ele é nosso amigo e se ele é um Deus de relacionamento, um Deus que quer se relacionar conosco, faz sentido, então, a gente ter que conversar com ele o dia inteiro e disso ser possível. Porque ele não nos pediria para orarmos sem cessar, para meditarmos na palavra dele de dia e de noite. Ele não nos pediria para sermos amigos deles. Ele não nos diria que isso seria possível se nós não tivéssemos condições de aplicar isso na nossa vida, de forma prática, de forma simples. Muito também do que vai aparecer no vídeo aqui hoje está no livro Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Eu tenho aqui uma cópia em inglês, eu moro no Canadá, mas eu achei o link deste livro na Amazon do Brasil e eu vou deixar na descrição do vídeo caso alguém tenha interesse de dar uma olhada. É um devocional muito conhecido, ele é antigo, não é recente, só que eu só fui conhecer este devocional no ano de 2024, que eu estou gravando exatamente este vídeo. E é muito interessante porque uma vida com propósito. Quem não quer viver uma vida com propósito? Quem não quer que o propósito da vida esteja alinhado com o propósito que Deus tem para nós, né? Quem não quer saber, descobrir qual é o seu propósito aqui no mundo? Essa foi uma questão pensada por inúmeras pessoas, inúmeros seres humanos que já passaram aqui por essa terra e estão conosco também agora e os que ainda virão. Tanto cristãos como não cristãos. Qual é o meu propósito aqui nesta terra?
E é claro que este autor, ele vai trazer a perspectiva cristã para o propósito aqui na Terra. Afinal, ele é pastor de uma igreja muito grande dos Estados Unidos e todo o embasamento do livro é bíblico, está permeado de versículos. Então é a visão, é a perspectiva cristã do nosso propósito aqui na Terra. E em um dos capítulos, ele fala sobre nós nos tornarmos amigos de Deus. E duas das condições para nos tornarmos amigos de Deus é justamente nós orarmos o tempo todo, conversarmos com Deus o dia inteiro e nós meditarmos na palavra dele o dia inteiro também. Então, por isso que eu achei interessante trazer também referências e entendimentos deste autor do livro Uma Vida com Propósitos e esse assunto, converse com Deus o dia inteiro. Bom, uma das coisas que o autor começa dizendo aqui é que há um erro em pensarmos que termos o nosso tempo com Deus, termos o nosso tempo a sós com o Senhor, né? Significa estar sozinho com o Senhor. Sim, Jesus ficava sós com o Pai, ele nos deu esse exemplo algumas vezes de que ele passava tempo a sós com o Pai. Então, se Jesus fazia isso, por que nós não precisamos fazer? Mas o que o autor quer dizer é que não é apenas essa forma de nos relacionarmos com Deus, de termos que estar a sós, completamente concentrados, sem nenhuma interrupção, completamente focados naquela tarefa. Porque em alguns dias nós vamos conseguir ter esse tempo e é muito importante que a gente de fato seja intencional e consiga ter esse tempo com o Senhor. Então, de forma alguma, eu quero desencorajar você a ter o seu tempo a sós com o Senhor, a ter o seu devocional com Deus totalmente isolado, a sós, sem interrupção. De forma alguma, eu quero te desencorajar. Pelo contrário, este vídeo é uma tentativa de que a gente converse com Deus o dia inteiro. E essa forma de estarmos a sós com o Senhor é maravilhosa e crucial para um bom desenrolar do nosso dia, inclusive, viu? Às vezes que eu consegui acordar antes da casa, né? Então, antes do meu filho e do meu marido, e ter esse tempo com Deus a sós, sem interrupção, extremamente focada na leitura da palavra, na oração e naquilo que o Senhor estava falando ao meu coração, o meu dia foi completamente diferente. O tom do meu dia foi outro. E a gente sabe por quê. Então, sim, devemos buscar isso, devemos ser intencionais e tentar fazer disso uma prática diária da nossa vida. Mas, novamente, o que o autor quer dizer é que podemos ir além disso. Podemos continuar tendo nosso relacionamento com o Senhor ao longo do dia, depois de termos finalizado o devocional com o Senhor. E também, se não conseguimos ter o devocional aquele dia, será então que o dia está perdido e não temos como nos relacionar com Deus? Pelo contrário, nós podemos e devemos buscar ao Senhor o dia inteiro, enquanto realizamos as tarefas do nosso dia. Inclusive, este autor, ele conta sobre um outro autor chamado Irmão Lawrence, do século 17. Ele trabalhava, esse Irmão Lawrence, num monastério francês como cozinheiro. Então, a função dele era cozinhar, lavar louças. E esse Irmão Lawrence escreveu um livro chamado Praticando a Presença de Deus. E o que esse irmão percebeu é que ele conseguia prestar culto de louvor e adoração ao Senhor enquanto ele trabalhava, enquanto ele cozinhava, enquanto ele lavava as louças daquele monastério. E ele disse o seguinte, que a chave para a amizade com o Senhor, com Deus, não é mudar o que você faz, porém é mudar a sua atitude em relação ao que você faz. O que normalmente você faz para você mesmo, você começa a fazer para Deus. Seja comer, seja tomar banho, seja trabalhar, seja relaxar, seja levar o lixo para a rua. Veja que mudança significativa.
Em vez de eu achar que eu só tenho o meu momento com Deus quando eu paro tudo e estou a sós com Ele, eu posso entender que toda a atividade do meu dia, ela pode e deve ser oferecida a Deus. Eu devo fazer como que para Deus. Inclusive, um pouco desse tema de fazer tudo para o Senhor, como que para o Senhor e não para os homens, e não menosprezar as tarefas comuns do nosso dia a dia, eu falei no vídeo anterior. Eu vou deixar linkado aqui na descrição deste vídeo, caso você tenha curiosidade de assisti-lo também, mas tem a base em Romanos 12:1. Inclusive eu vou ler agora, vai ilustrar bem essa noção de que a gente pode fazer todas as tarefas do nosso dia como que para Deus. E eu vou ler a versão a mensagem, que trouxe um toque bem importante para os nossos dias de hoje. Romanos 12:1. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Meus amados, se a gente consegue fazer isso no nosso dia, esse é o exercício, é de tentar fazer todas essas coisas para Deus. É nos lembrarmos dele durante as nossas tarefas. É nos lembrarmos dele no meio do furacão. Naquele momento em que parece que tudo está desabando. Naquele momento em que você acabou de receber uma notícia muito ruim. No momento em que te disseram coisas que te ofenderam, que te machucaram. No momento em que sua carne está gritando para ser impaciente. No momento em que você está perante muitas pessoas, ou apenas uma, duas pessoas, ou que você está sozinho, mas você está à beira de um colapso. Em todos esses momentos, é possível nós entregarmos a Deus, nós pedimos socorro a Deus, nós louvarmos a Deus, nós termos atos de gratidão e louvor ao Senhor em todos estes momentos, porque nós temos um auxiliador, o Espírito Santo de Deus. Ele nos dá a chance de acessarmos o Santo dos Santos através da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus, da vida santa que ele levou, do sangue vertido em nosso lugar. O véu se rasgou, o Santo dos Santos ficou com livre acesso através da morte e ressurreição de Cristo, com o Espírito Santo nos auxiliando. Nós podemos entrar na presença de Deus e pedirmos ajuda a Ele e louvarmos o nome dEle. Nós podemos fazer todas essas coisas o tempo inteiro. Inclusive o autor fala o seguinte, que Deus não está mais perto de você em algum momento específico do dia ou em alguma tarefa específica do dia. Ele está com você e comigo o dia inteiro. Por isso é possível, pelo Espírito Santo, entrarmos na presença do Senhor, acessarmos o Santo dos Santos a qualquer momento do nosso dia. Uma das dicas práticas que o autor Rick Warren nos traz através do exemplo do irmão Lawrence é de que façamos orações curtas ao longo do nosso dia e orações conversacionais. Nós tínhamos a impressão, talvez até hoje tenhamos, de que para orarmos a Deus precisamos de um português impecável, de uma certa formalidade, para que isso demonstre ao Senhor reverência. Meus irmãos, reverência não está apenas nas palavras, não está apenas no tom de formalidade, pelo contrário, está no nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso coração e conhece os nossos pensamentos. Muito mais do que a forma, do que o formato da nossa oração, é a intenção e a motivação do nosso coração, e são as nossas atitudes depois da oração para com o nosso próximo que vão contar. Isso é que vai mostrar reverência e temor ao Senhor. Então tá, entendendo que a gente pode ter conversas com o Senhor, orações curtas, simples ao longo do dia, isso vai nos ajudar a conseguir esse objetivo de conversar com Ele o dia inteiro. Porque pensa no seu dia.
Pense em todas as tarefas que você tem para fazer no seu dia. Cada um de nós tem tarefas tão diferentes, algumas parecidas, né? Mas pense agora, um exercício, hora do exercício. Pensa no seu dia, pensa nas tarefas que você tem para desenvolver, as pessoas com quem você se relaciona ao longo do seu dia. Se o seu dia tem momentos com muitas pessoas, poucas pessoas, pensa num dia típico seu. Pensou? Agora, tenta incluir uma oração curta, uma conversa com o Senhor ao longo do seu dia inteiro, em cada uma das tarefas que você faz. Vejam só quantos exemplos, quantas oportunidades de conversarmos com o Senhor, de entregarmos para Ele tudo aquilo que está no nosso coração, de reconhecermos a beleza dEle, de agradecermos ao Senhor, termos atos de gratidão e de louvor. Inclusive, neste momento, eu quero aproveitar para dizer sobre oração intercessória. Porque muitas vezes também eu esperava orar por outras pessoas nesse meu momento a sós com o Senhor, de extrema concentração. Mais uma vez, continuo achando que é fundamental, de extrema importância ter esse momento. Não é à toa que, inclusive na Bíblia, tem menções de estarmos a sós, isolados e retirados, né, no secreto com o Senhor. As distrações estão aí. De fato, quando a gente às vezes está lavando uma louça e orando ao Senhor, a nossa mente vai para a próxima tarefa e não termina aquela oração. Isso é verdade. Porém, não é por conta das distrações que a gente vai deixar de aproveitar oportunidades durante o nosso dia inteiro para continuarmos em oração e nos relacionando com Deus. E a oração intercessória, que foi o ponto que eu queria dizer também, eu creio que seja a mesma coisa. É importante ter esse momento a sós de oração intercessória, mas veio uma pessoa na sua mente, foi o Espírito Santo que trouxe aquela pessoa, porque cargas d'água aquela pessoa tinha que aparecer na sua mente naquele momento do dia. Ora pela vida da pessoa, intercede pela vida da pessoa. Ai, mas é que eu tô no meio de uma reunião e apareceu uma prima minha na minha cabeça. As pessoas não precisam ouvir sua voz. Você tá aí na reunião, você pausa a reunião e fala: Senhor, tenha misericórdia da vida da fulana. Faça uma oração em espírito, né? Sem dizer as palavras em voz alta por aquela pessoa. Entrega a vida daquela pessoa ao Senhor. E muitas das vezes as pessoas vêm até nós, né? Nós temos, no corpo de Cristo, a gente faz isso. A gente vai até um irmão e fala: ora pela minha vida, ora pela vida da minha mãe, ora pela vida do meu filho, ora pela vida do fulano de tal, que é amigo da cicrana. A gente vai fazendo, repassando os pedidos de oração. E muitas vezes nós respondemos a um pedido desses como: claro, meu irmão, pode deixar, eu vou orar sim. Às vezes a gente pega até nome e o motivo específico de oração. E nós não oramos. Quantas vezes isso já não aconteceu? De você dizer que você vai orar e não ora, né? Eu acho que não é só comigo que isso aconteceu. Eu acredito que com muita gente isso aconteça. Mas porque a gente está esperando o momento perfeito, propício para essa oração intercessória, quando que na verdade você já sabe que tem que orar por essa pessoa, já sabe o nome e motivo de oração. Ao longo do dia, ora aquilo. Se estiver sozinho, ore em voz alta. Se estiver perto de outras pessoas, se puder se retirar e ir até o banheiro, sei lá, durante o seu trabalho, ou se está na sua mesa ali sozinho, ore em espírito por aquela pessoa. Já sabe o motivo. São frases, né? O Senhor não precisa de falatório. O Senhor não precisa de repetição vã. Ele mesmo disse isso. O que Ele precisa Ele sabe a intenção do nosso coração, Ele sabe da nossa motivação e Ele quer se relacionar conosco o dia inteiro, ininterruptamente. É um desejo dEle. Então, e Ele sabe que a gente, com o suor do nosso trabalho, a gente vai comer a comida. Então, estamos no nosso trabalho, faz parte. Aí eu vou parar durante 8 horas. Pausa, Senhor, tô no meu trabalho. Não dá para falar com o Senhor, deixa para depois, tá bom? Imagina! Ele não se importa que você esteja no seu trabalho e orando pela vida de alguém, e intercedendo por alguém, e orando pela sua própria vida, e louvando
o nome dele, porque ele é grande e soberano e ele é digno de toda honra, glória e louvor. E agradecendo ao Senhor porque deu certo aquele projeto. Agradecendo ao Senhor porque tava com uma rusga ali com algum colega e se desfez a rusga e tá tudo certo agora. Agradecer a Deus porque você tava com medo de como seria aquela reunião, mas no fim das contas deu tudo certo. Então Deus não precisa que nós pausemos o nosso relacionamento com Ele em nenhum momento do nosso dia. E a outra parte, que é sobre meditar na palavra o dia inteiro, ela está 100% conectada com essa mesma intenção da oração ao longo do dia, né? Então, se a gente pensa em orações curtas, orações simples, oração em todo momento e a todo momento, inclusive a própria palavra. Às vezes eu acho que nós, da linha cristão protestante, nós temos medo às vezes de repetir versículos como se fossem orações vãs, de vãs repetições, e a gente não quer orar uma coisa que já está escrita na Bíblia. Não faz o menor sentido. Se a gente só tivesse esse tipo de oração, nunca desse espaço ao espontâneo do Senhor na nossa vida, ao próprio Espírito Santo nos direcionando sobre o que orar é uma coisa, mas nós termos todo esse relacionamento com o Espírito, nós deixarmos Ele conduzir a nossa vida e declararmos o que o próprio Senhor inspirou na palavra dele, não tem problema nenhum. Então, às vezes tem um versículo que tá ali com você, por exemplo, esse de Romanos 12. Poxa, gente, olha que ouro é isso, né? Que preciosidade. Vamos então juntar o conceito do meditar na palavra com a oração, tá? Sem cessar. Pega esse versículo. Um momento, vou pegar para vocês verem. Peguei. Pode ser qualquer pedaço de papel. O meu aqui é bonitinho, esse retângulo pautado. O que eu fiz? Escrevi este versículo para mim, coloquei aqui Romanos 12:1, coloquei a sigla da Bíblia, a mensagem, coloquei o conteúdo do versículo, e aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele à vista. Então, eu vou deixar ele aqui na mesa da minha sala, que é onde eu passo a maior parte do tempo. Agora, se eu fico muito tempo na cozinha, eu posso pregar na parede com algum ímã e deixar ali, porque o tempo todo eu tô na cozinha e vou ver esse versículo inúmeras vezes. Eu trabalho, então, em algum escritório, fora de casa, coloca na sua mesa de trabalho, no seu computador, colado ali na tela do seu computador. Eu sou Uber, eu dirijo. Coloca no seu painel do seu carro, deixa ali exposto, para você ter para você visualizar aquele versículo ao longo do seu dia. A gente tem o celular hoje em dia, que ele pode servir para nos distrair, mas ele pode nos ajudar de muitas formas, né? Então você pode colocar, por exemplo, um alarme para tocar de quando em quando no seu celular, e quando tocar esse alarme, você sabe que é para ler aquele versículo. Aí você puxa o versículo ali no seu aplicativo da Bíblia. Não sabe o aplicativo que baixar, eu também vou deixar no link, a descrição aqui do vídeo. É um aplicativo que eu amo. Eu acho que a maioria já conhece, já usa esse aplicativo, né? Tá, então pega esse aplicativo, deixa já lá aberto no versículo que você escolheu para ser o versículo do seu dia, ou o versículo que o aplicativo sugeriu, seja o que Deus estiver falando no seu coração, e você deixa de fácil acesso. Essa é uma das formas de nós meditarmos na palavra do Senhor de dia e de noite, né? Porque, de novo, Deus sabe que estamos em 2024, ou de quando você assistir esse vídeo, não sei que ano vai ser, mas Deus sabe do nosso dia a dia, da nossa sociedade, de como se construíram as coisas. Deus é o alfa e o ômega, o início e o fim. Ele sabe de tudo, né? É onisciente, ele é presciente. Ele nem está no mesmo tempo que o nosso, né? Então, o Senhor sabe do dia corrido. Ele sabe dos nossos afazeres. Por que ele pediria pra gente meditar na lei dele, na palavra dele, se isso não fosse possível? Então, recursos que a gente pode fazer, né? Coisas simples, práticas, que vão nos aproximar. E sabe, eu tenho até visto que o inimigo, né, Satanás, ele usa muito disso, do discurso de
não vai parar para estudar a palavra super intensa e profundamente, vendo o capítulo inteiro daquele versículo, estudando o hebraico ou o grego, estudando toda a concordância daquele versículo. Então, melhor nem olhar, melhor nem escrever esse versículo. Isso daí é fórmula mágica. Gente, isso aqui não é fórmula mágica. Isso daqui é um jeito simples, prático, de sempre nos lembrarmos algo que o Senhor nos trouxe naquele dia. E Deus vai trazer isso a cada dia. É como o maná. Também tem um vídeo só sobre viver um dia por vez. Vou deixar também linkado aqui na descrição deste vídeo. É como o maná, é um por vez. Então o Senhor às vezes vai estar falando sobre um tema para você nesse dia, e no dia seguinte ele vai falar de outro tema. Ou se ainda não se esgotou aquele tema, ou se você ainda não aprendeu tudo o que precisa ser revelado, ele vai continuar falando sobre aquilo e trazendo novas camadas de entendimento sobre aquele versículo ou sobre aquele tema. O importante é de nós estarmos em contato com a palavra dele. Imagina que bênção eu pegar esse versículo e ruminar esse versículo, sabe? Como se eu pensasse exatamente em cada palavra e deixasse o Espírito me revelar o que cada palavra e vírgula deste versículo tem a ver com a minha vida e pode ser aplicado na minha vida. Qual é a aplicabilidade deste versículo no meu dia de hoje? Inclusive, compartilhando hoje, fazendo devocional exatamente desse Uma Vida com Propósito, um versículo me saltou aos olhos e aí eu decidi escrevê-lo aqui. Vou meditar sobre esse versículo ao longo do meu dia. E pode ser que Deus me revele mais coisas, ou que Ele fale, legal que você tenha tido esse entendimento, mas eu quero te revelar esta outra coisa. Então eu vou deixar ao meu alcance, ao alcance dos meus olhos, para que eu sempre me permita ser ministrada pelo Espírito Santo. Então vejam, não são fórmulas. Orações curtas não são descartáveis. Orar a própria Bíblia, muito menos. Fazer coisas como essas e anotar os versículos, né? E ter sempre à vista ou em mãos também não é uma fórmula mágica. Isso daqui é oportunidade que a gente dá para nós mesmos numa vida tão agitada, de termos inúmeros momentos e oportunidades de nos relacionarmos com Deus ao longo do nosso dia, que não apenas no nosso momento a sós com o Senhor. Então, minha intenção do fundo do coração é que este vídeo tenha servido para te inspirar, para te encorajar, para te motivar a conversar com Deus o dia inteiro, por meio da oração e da meditação na palavra dele. Amém, meus irmãos e irmãs em Cristo? Maranata!